Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. O foco é a geopolítica recente de vizinhos bem importantes do Brasil: Colômbia, Venezuela e Bolívia. Um panorama, assim, fundamental para quem está de olho no Enem e nos vestibulares, né? Com certeza. São países com dinâmicas bem complexas, muitas vezes interligadas, e entender essas trajetórias recentes ajuda muito a decifrar o cenário sul-americano atual. Boa. Então, começando pela Colômbia. Um aspecto que sempre aparece é a aliança forte com os Estados Unidos, né? Incluindo cooperação militar. Como isso funciona lá? Olha, isso molda muita coisa. Essa parceria, historicamente, ela foi muito focada no combate ao narcotráfico. É bom lembrar que a Colômbia é um grande produtor de cocaína e os Estados Unidos, grandes consumidores. Sim, essa dinâmica é antiga. Exato. E também contra grupos guerrilheiros como as Farc, que hoje são partido, e o ELN, que ainda está nativa. Isso meio que coloca a Colômbia como um pilar estratégico dos Estados Unidos na região, O que, claro, deve gerar atrito com vizinhos, Venezuela, imagino. principalmente com a Venezuela, assim, as tensões são bem evidentes aí. E falando nas Farc, teve o Acordo de Paz de 2016, né? Um marco histórico. Transformou a guerrilha em partido depois de décadas. Mas parece que a violência não acabou de vez. Por que é tão difícil consolidar essa paz? É uma ótima pergunta. Apesar do acordo ser histórico, a segurança lá continua um desafio, assim, enorme. Tem grupos dissidentes das Farc que não toparam o acordo, o ELN continua ativo, Uhum. e o próprio Estado tem dificuldade de ocupar os territórios que antes eram da guerrilha, sabe? Mostra que desmobilizar um grupo não encerra um conflito tão longo assim do nada. Faz sentido. Tanto que, em 2020, veio o Plano Colômbia Cresce, né, reforçando de novo essa parceria militar com os Estados Unidos. Entendi. E essa influência americana forte, como é que ela repercute dentro da Colômbia e com outros vizinhos, além da tensão óbvia com Caracas? Internamente, é sempre um debate, né? Soberania versus segurança é uma discussão que não acaba. E para fora, alguns vizinhos olham com desconfiança, claro, bem como projeção de poder dos Estados Unidos na América do Sul. O que alimenta a polarização na região, imagino. Exatamente. Ok, saindo da Colômbia e olhando para a Venezuela. A história recente parece girar quase toda em torno de um único recurso, né? Sem dúvida nenhuma. O petróleo. É impossível entender a Venezuela do último meio século sem falar dele. Teve aquele boom nos anos 70 com a crise mundial do petróleo, entrou muita grana, Sim, ficaram ricos, né? em teoria, mas não se traduziu em melhoria social duradoura, estrutural. E isso gerou frustração, crises. Tipo o Caracaso, no final dos anos 80, uma explosão social bem violenta contra medidas de austeridade. E esse cenário de dependência e crise social foi o terreno fértil para a chegada do Hugo Chávez, certo? Perfeito. Eleito em 98, depois de tentar um golpe que falhou em 92, Chávez usou a alta do petróleo para bancar programas sociais amplos, nacionalizou setores-chave, consolidou o poder dele. E sobreviveu até uma tentativa de deposição, né? Em 2002. Isso foi bem rápido, mas sobreviveu. Mas aí Chávez morre em 2013 e o cenário muda muito com Nicolás Maduro. O que aconteceu ali? O Maduro era de um país já muito dependente do petróleo e bem polarizado. Aí veio a queda no preço do petróleo, juntou com sanções econômicas lideradas pelos Estados Unidos e a falta de diversificação da economia. Uma tempestade perfeita. Basicamente, levou a uma crise humanitária terrível, hiperinflação e aquele êxodo massivo de venezuelanos, uma das maiores crises migratórias recentes do mundo. E essa crise interna acaba vazando, né? Com certeza. Essa reivindicação recente sobre o Essequibo, lá na Guiana, uma área rica em petróleo recém-descoberto, foi aprovada no referendo em 2023. Muitos analistas veem isso não só como disputa por recurso, Mas talvez uma manobra interna? pode ser, talvez para unificar o país, desviar o foco dos problemas internos. A OEA, aliás, achou a consulta bem problemática. Entendi. Agora, mudando o foco para a Bolívia. Um país com umas características bem únicas, né? A questão do acesso ao mar, a forte presença indígena. Sim, a perda do litoral na Guerra do Pacífico, lá no século XIX, ainda é uma ferida aberta para eles. E a diversidade cultural é imensa. O século XXI lá foi muito marcado pela eleição do Evo Morales, em 2006,
o primeiro presidente indígena, um marco histórico mesmo. E o governo dele teve um impacto grande, né? Sim, promoveu nacionalização de recursos, principalmente o gás, fez uma nova Constituição, foi um período de crescimento econômico, redução da pobreza, mas também de muita polarização política, especialmente com as regiões mais ricas, que chegaram a flertar com o separatismo. Essa questão da nacionalização versus investimento estrangeiro é um tema quente, né? Costuma cair em prova, analisando impacto econômico, político. Certamente. É um dilema clássico aqui na região. A trajetória do Morales acabou de forma abrupta em 2019. Ele renunciou sob pressão, depois de eleições contestadas, aí vem um governo interino, parecia uma ruptura bem forte. Mas o movimento dele, o MAS, mostrou que ainda tinha força, certo? Exato. Nas eleições de 2020, quem voltou ao poder foi o Luiz Arce, que tinha sido ministro da Economia do Morales, o cara considerado o arquiteto das políticas econômicas dele. Isso mostra a força do MAS. E levanta questões sobre estabilidade, ciclos políticos. Exatamente. Então tá. Olhando para esses 3 países, Colômbia, Venezuela, Bolívia, quais vão os fios condutores que a gente pode destacar para quem está se preparando para as provas? Olha, acho que vemos claramente a importância estratégica dos recursos naturais. Petróleo, gás e agora o lítio na Bolívia, né? São fontes de riqueza, mas também de conflito, de dependência. É um ponto-chave. E a influência externa? Também. A influência de potências, principalmente os Estados Unidos, é outro fator constante que aparece em todos os casos de formas diferentes. E, claro, essa eterna tensão entre projetos de desenvolvimento, as demandas sociais da população e a busca por estabilidade política, sabe? Em democracias que muitas vezes são frágeis. E entender como esses fatores se combinam em cada país é o segredo, então. É por aí. Compreender essa interconexão é crucial. Fica então uma reflexão final. Pensando no futuro, como será que as vastas reservas de lítio na Bolívia, que é essencial para a transição energética global, podem alterar o xadrez geopolítico aqui na América do Sul nos próximos anos? Será que atrai novos atores, redefine velhas alianças e tensões? Algo para a gente ficar de olho. Bom, obrigada pela companhia nessa análise. Até a próxima.